Muito bem, deu o sinal de gravando aqui. Boa tarde para todos. Já agradeço a presença de todos e vou apresentar a nossa convidada. Então, nós estamos mais uma vez no encontro no nosso grupo de iniciação. E como foi acordado para esse semestre, como a gente ainda não está com um objeto definido, nós iríamos ler textos do pessoal do GPF da USP, as coisas que são produzidas no âmbito daquele grupo, até pela afinidade que nós temos com o que aquele grupo estuda, e para ver se a gente consegue aí que alguns alunos desenvolvam um tema, um projeto, uma ideia de pesquisa, né? Começando um novo ciclo aí. Então, semana retrasada, nós já tivemos na semana passada, aliás, nós tivemos a presença do Flávio, discutimos currículo e pós-colonialismo, ele veio 2 encontros, foi bem interessante. E hoje nós temos, né, a presença da professora Glória, também amiga nossa lá do grupo da USP, professora da Universidade do Estado da Bahia, é isso mesmo, Glória? A Glória gentilmente se disponibilizou para discutir com a gente aqui um artigo dela, que faz tempo que estava na minha lista para ler, que o tema me interessa muito, né? E aí o momento foi bem oportuno, né, para a gente discutir coletivamente, poder conversar com ela. O artigo se chama Contribuições Foucaultianas para o Debate Curricular da Educação Física. Foi publicado em 2019, que eu imagino que seja aí produto do que ela fez no doutorado, né? Então, agradecemos, Glória, se quiser falar 2, 3 minutinhos sobre o seu artigo, fica à vontade. Obrigado pela presença. Boa tarde, não sei se é boa tarde ou boa noite, eu já estou me sentindo à noite aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer, né, pelo convite, agradecer pela disposição de vocês em lerem o texto, né? Não é um texto só meu, é meu e do Marcos, né? Ele me ajuda aí já há algum tempo nessa trajetória e basicamente é realmente fruto das discussões teóricas que eu levei adiante na tese de doutorado. E aí, nesse texto, mais especificamente, e muito também por um incentivo do Marcos, porque na minha tese, meu objeto é a formação em educação física, né? Eu utilizo o referencial Foucaultiano, o conceito de dispositivo, para discutir um currículo de formação. E no artigo eu me aventuro aí a discutir um pouquinho tanto a questão curricular da educação física na escola, e também atravessando aí um pouquinho a própria produção do GPF lá da CEUSP. Então, o lugar desse texto é um pouco por aí, né? Nesse meu movimento teórico da tese, tentando olhar também para um outro objeto que não foi o que eu necessariamente estudei na tese, embora eu também discuta aí as questões do currículo da educação física escolar. É isso. É interessante, já ter uma curiosidade aí, né? Assim, eu ia perguntar se foi coisas que te vieram na leitura de Foucault, né? Assim, algumas inevitável olhar para o próprio currículo que está mais próximo, para a prática pedagógica e pensar certas coisas, ou se foi um incentivo do Marcos, né? Ou se foi a mistura das duas coisas, né? Não sei se você já começou a responder essa pergunta aí. Foi ele que exigiu? Fala alguma coisa sobre o currículo cultural aí. Eu acho que foi um pouquinho de cada coisa, né, Rubens? Eu não sei se já é uma pergunta, mas tem muito um pouco de cada. Assim, eu estava realmente num momento da tese de aprofundamento teórico, inclusive me encontrando teoricamente, né? Você sabe o que é o quanto é difícil esse percurso, e estava construindo isso ali. E claro que a gente tem a própria demanda da produção, da escrita e tal. Então, nesse caminho foram saindo algumas coisas. Ele não me encomendou um artigo, não é isso. Ele foi me incentivando a escrever. E também eu gosto desse ir e vir entre o currículo de formação e o currículo da educação física na escola. E aí eu arrisquei ali algumas coisas e ele foi me ajudando também. E, logicamente, a gente vai direcionando para as próprias questões do currículo cultural, porque, né, esse o papel do GPF, das nossas produções. Então, é um misto de muitas coisas. Aí, se eu tivesse escrito sozinha, talvez não
não tivesse tomado necessariamente esse caminho. Eu estava muito ainda, naquele momento, me encontrando teoricamente. Mas aí acho que essa mão do Marcos foi providencial para fazer surgir alguma coisa mais no sentido de problematizar currículo e prática pedagógica mesmo. Inclusive, ainda em tom de curiosidade, eu fiquei pensando, lendo o seu texto, quanto talvez a produção do grupo devesse voltar para ser debatida no próprio âmbito do grupo, né? Porque tem algumas coisas aqui que são interessantes para pensar o currículo cultural por um outro referencial, ainda que Foucault tenha sido utilizado para cunhar alguns conceitos, eu imagino que você coloca algumas provocações aqui para o currículo cultural, que de alguma maneira se aproximam das coisas que o Clayton escreve, né? Escreveu no doutorado dele, e que nunca voltou para o grupo, né? Para ser debatido, para ser colocado em questão. E eu também acho que esse movimento talvez fosse interessante no futuro. Alguma coisa que eu fiquei pensando aqui. E tanto o Pedro quanto o Clayton concordaram com isso. Bom, vamos abrir para as questões, então. Fiquem à vontade, pessoas. Vamos lá. Coloquem as suas perguntas. Não se sintam tímidos, o tempo é curto, aproveitem e perguntem. Eu vou guardar as minhas para o final. João, você que falou que tinha perguntas, começa aí. Vamos lá, eu estava abrindo mão de começar, mas fui convocado, então falarei. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas aí, né, quem entrou depois, e eu já havia lido esse texto, né, no momento em que ele tinha saído, né, eu estava acompanhando as produções do GPF, e logo que esse texto saiu, eu li ele. E ele tinha me feito pensar algumas coisas naquele tempo que eu li, né? Coisas que eu comecei a falar aqui no grupo a partir desse texto, que eu achei bem interessante, e falar em outros grupos que a partir desse texto. E aí, aproveitar hoje que a autora está aqui, né, e jogar essa ideia também, né, ver qual que é o posicionamento dela, o que ela teria a dizer sobre isso também. E uma outra provocação em específica, né, que foi feita na pós, nesse sábado, e que foi lançada um questionamento, e eu tentei esboçar uma resposta, mas eu não fiquei totalmente satisfeito com aquilo que eu falei. E aí eu gostaria de ter esse olhar Foucaultiano, assim, para essa pergunta que foi feita, sabe? Então, eu vou começar com essa questão da pós, assim, que mexeu bastante comigo, né? Então, a gente estava discutindo lá, em certa medida, porque a educação física escolar teria ali seria um campo de saber mais deslegitimizado na escola, podemos dizer dessa forma, né? Teria um espaço menor em relação ao espaço, por exemplo, das outras disciplinas, né? Das outras matérias que são estudadas, né? E aí eu pensei lá, esbocei uma resposta e tudo mais, que foi um questionamento jogado para todos os alunos e para as alunas, mas eu não fiquei totalmente satisfeito. E aí eu queria que, se possível, Laura, se você pudesse, a partir desse olhar Foucaultiano e dessa perspectiva que você traz no texto, se você pudesse explorar um pouco isso. Eu sei que não tem tanto, não é tanto isso que não é isso que você está trazendo no texto, né? Mas eu queria aproveitar esse momento para fazer essa pergunta, assim, de um olhar Foucaultiano, como é que será que a gente poderia esboçar essa resposta, sabe, do porquê a educação física é um campo de saber deslegitimizado na escola, assim, ou mais fraco, alguma coisa nesse sentido. Bom, obrigada, João Pedro, pela pergunta, né, e mais uma vez pela leitura. Antes de tentar te responder, eu acho até que eu não sei se eu consigo, mas eu queria só falar duas coisas muito breves em relação, inclusive, a característica desse momento, né, quando você fala
que leu o texto logo quando ele saiu e depois que tem construído posicionamentos a partir dele, é bem engraçado, assim, porque a gente tem muito pouca oportunidade de conhecer um pouquinho dos efeitos daquilo que a gente escreve, principalmente em outros efeitos do encontro dos nossos textos com outras pessoas que a gente não conhece, porque os amigos leem, conversam, tá? No grupo ali as coisas às vezes circulam, mas é interessante essa dizer, né, você me dizer isso e a gente começar a perceber algumas coisas nesse sentido. E quero dizer também que escrever, para mim, né, tornar um texto público é sempre um processo bem doloroso e, ao mesmo tempo, acho que esse momento aqui, vocês estão me colocando em uma oportunidade bastante ímpar e um tanto quanto estranha, que para mim também é difícil, que é eu me reencontrar com aquilo que eu já escrevi, né? Porque é um outro momento, querendo ou não, né? Não que eu deixei de pensar aquilo que eu coloquei lá, mas é sempre um revisitar num outro momento, num outro instante do pensamento. Então, acho que eu respondo um pouquinho a partir desse lugar. Essa pergunta que você faz, né, um olhar Foucaultiano para o porquê que a educação física seria um campo de saber deslegitimado na escola, eu não diria que eu tenho um olhar Foucaultiano, uma resposta Foucaultiana para isso, até porque eu gosto de abrir mão um pouquinho dessa perspectiva, de dizer que, né, como se Foucault, em alguma medida, até tivesse olhado para isso. Não, né, a gente está pensando a partir de algumas possibilidades de uma outra forma de pensar, inclusive. Eu não tenho uma resposta muito concreta, muito circunscrita, mas eu acho que tem o pensamento Foucaultiano nos ajuda a esboçar algumas alternativas que elas nem são tão distantes daquilo que está produzido no nosso próprio campo, mas eu acho que é uma outra forma de pensar a própria constituição histórica da educação física, né? Eu acho que tem um material de história da educação física já bastante vasto que nos ajuda a encontrar alguns vestígios do porquê, né? Faz parte da trajetória histórica da educação física, do como ela adentra a instituição escolar, do próprio lugar que o corpo matéria, né, a ideia de corporalidade, ela se constitui na modernidade ocidental, e aí isso tudo vai nos marcando. Mas eu diria que com Foucault a gente pensaria essas coisas talvez de uma outra forma, né? É um tanto quanto clichê falar que a educação física precisa superar o dualismo corpo-mente. Mas acho que a gente tem pouco pensado nesse dualismo corpo-mente, que para mim explica, em grande medida, esse nosso não lugar da educação física na escola, porque a escola seria o lugar cognitivo, da mente, etc. Mas as nossas produções históricas, elas pouco têm pensado isso, por exemplo, a partir da própria ideia, e aí isso está no texto, a partir da própria ideia do conhecimento como representação, né? Então, eu não acho que seria só uma dualidade corpo-mente, mas o quanto esse mente, esse cognitivo, também tem sido pensado no sentido de um conhecimento representacional. Acho que o próprio percurso, a própria característica das pesquisas históricas que a gente tem para tentar dar conta dessa questão, elas são um tanto quanto, são explicações um tanto quanto lineares, um tanto quanto de uma história muito mais macroestrutural, né? A gente não conhece, até onde eu sei, por exemplo, eu desconheço, um gesto no sentido mais genealógico, no sentido de ir buscar, eu estou usando os termos Foucaultianos, né? De ir buscar as condições que tornaram possíveis ou que tornaram a educação física esse campo de saber deslegitimado. A gente tem uma explicação um tanto quanto macro, que é esse dualismo corpo-mente, o lugar da materialidade do corpo, mas talvez coubesse um gesto que olhasse mais para a constituição dessas condições que tornaram possível a gente pensar a educação física como ela é, olhando para outros tipos de arquivo, mas acho que, no fim das contas, seria um outro modo de dizer algo que, é claro que num gesto genealógico a gente sempre se surpreende, mas
algo que está aí perpassando essa questão do lugar do corpo e dessa racionalidade moderna, ocidental, etc. Né? E aí entra um pouco na discussão de corpo mesmo, e aí eu te confesso, a gente até passou por isso no grupo, numa reunião do grupo recentemente, as discussões de corpo em Foucault, elas me chamam a atenção, mas eu ainda não lido muito bem com elas, não tenho muita propriedade para discutir corpo a partir de Foucault, trazendo para a própria questão da educação física escolar. Acho até que tem a grande parte das pesquisas no campo da educação física, das poucas pesquisas que se arriscam a dialogar com Foucault, elas vão um pouco por essa ideia de corpo, mas acaba muito discutindo a questão biopolítica e tal, não trazem esse outro olhar, talvez, enfim. Eu acho que a gente caminharia por aí. Eu acho que eu abro muito mais a sua questão do que te respondo, mas é o que eu consigo nesse momento. Não, é ótimo, é essa a ideia mesmo, né, e que a gente possa ampliar e acho que acrescentar coisas às possíveis respostas, né, que nós teríamos sobre o tema. Bom, tem tempo para mais uma perguntinha só? Tem, vai lá. Quando eu li esse texto, né, e tem uma parte em específico que está localizada na página 13. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler rapidamente aqui o que ela me fez pensar e o que eu comecei a falar a partir dela, né? Na página 13 está escrito o seguinte: se conhecer não é da ordem da descoberta, do achado, tampouco da revelação, mas da produção, da invenção e do artefato, então conhecer a ginástica rítmica implicaria um processo que, ao invés de buscar desvendar o que ela é, procuraria escrutinar as condições em que ela acontece, as formas pelas quais ela se tornou o que se diz que ela seja, assim como as outras maneiras possíveis de dizê-la e fazê-la, né? E aí, a partir principalmente dessa passagem, de algumas outras que você traz aqui no texto, nós passamos a falar sobre o currículo cultural, né? A entender o currículo cultural tendo uma postura genealógica, tá? Porque a partir dessa fala, dessa passagem, assim, me parece tem muito a ver, né, com aquilo que o Foucault estava propondo enquanto uma genealogia, né? E esses dias atrás, num grupo do GPF também, num dos encontros, uma das falas me chamou a atenção, né, comentando que a genealogia de Foucault seria um método de pesquisa, né? E aí, logicamente, não estou tentando diferenciar aqui teoria e prática, né, o que seria pesquisa e o que seria feito efetivamente, tal, mas também me fez pensar essa ideia da genealogia enquanto um método de pesquisa. Mas você acha que a gente pode dizer que o currículo cultural ele tem uma postura genealógica, assim, então, não sei, uma ética genealógica, né? A gente pode considerar assim, o trabalho do currículo cultural genealógico, ou você acha que não? Não sei. Eu vou tentar te responder falando um pouquinho do próprio movimento que eu tentei fazer nesse texto, e que é um movimento que eu tenho tentado fazer de forma geral em termos de pesquisa, né? Trabalhar com Foucault, ou mesmo com esses pensadores pós-estruturalistas, eles vão sempre, isso vai nos significar sempre, não perguntar pelo ser das coisas, ou pelo que é que as coisas são, mas pelo como as coisas se tornaram o que elas se tornaram e o como as coisas acontecem, que tem a ver com esse trecho que você leu. É isso que eu tenho aprendido um pouco com essa perspectiva. Nesse texto especificamente, eu procurei, por exemplo, fazer um movimento que eu chamo de atravessamento discursivo. Eu não estou em nenhum momento, eu não quis, né, não sei se eu consegui exatamente fazer isso, mas a minha intenção não era utilizar Foucault para explicar a prática do currículo cultural e tampouco
utilizar a perspectiva, pegar a perspectiva do currículo cultural, naquela materialidade discursiva dos relatos, e encontrar respostas numa teoria. Então, não é um movimento de interpretação nem descendente nem ascendente, é o que eu chamo de um atravessamento discursivo sem nenhuma correlação necessária. Então, ao invés de olhar de cima ou buscar explicações de baixo, né, numa perspectiva que a gente pode chamar de arborescente, até numa crítica deleuziana, eu tento o tempo todo fazer as coisas se chocarem e exploda o que exploda a partir disso, né, num plano. Né? Então, eu não peguei os conceitos de heterotopia, de conhecimento não verdadeiro, etc., e fui lá encontrar aquilo no currículo cultural, e tampouco quis que o currículo cultural encontrasse essas respostas. Eu tentei fazer um tensionamento sempre num plano para ver o que a gente poderia pensar a partir disso. Eu acho que isso é um gesto, eu trabalho muito com a ideia de gesto. Quando a gente fala de Foucault e genealogia, que é um método de pesquisa, ok, é um método de pesquisa, mas um método no sentido que é um jeito, um gesto, um modo de fazer, um modo de pensar, inclusive num determinado momento. Né? É um modo pelo qual ele olhava para os arquivos, por meio do qual ele explorava arquivos históricos com intenções muito distintas daquelas que a gente está falando aqui. Porque eu nem estava pensando que a gente ia discutir educação física e currículo a partir dele. Então, eu sempre tenho também esse lugar, né? Ele estudou objetos que em algum momento até a gente se encontra, mas é sempre um tensionamento bastante complicado. Então, mais do que aquilo que ele estudou, me interessa um pouquinho o gesto dele. Então, eu entendo esse gesto com as intenções dele naquele momento, com uma outra perspectiva. Penso que a nossa é muito mais humilde até, né, pelas possibilidades que a gente tem, mas ele trabalhou genealogicamente sempre se perguntando por esse como das coisas, como as coisas foram se constituindo, etc. Tentando transportar isso para essa sua pergunta, né? Aí eu tento fazer isso muito humildemente nos meus movimentos de pesquisa, nesses atravessamentos, etc. E aí, quando a gente olha para o currículo cultural, eu responderia que existe ali uma perspectiva genealógica, na medida não que há uma intenção de pesquisa, de um arquivo histórico, de entender o como determinadas coisas, né? Não é um gesto genealógico essencialmente Foucaultiano, mas uma vez que nesse gesto eu identifico essa pergunta pelo como das coisas, eu acho que, e até porque nós trabalhamos numa perspectiva que a gente chama de pós, seja lá pós o quê? Pós-estruturalista, pós-crítico, né? Mas é um pós, e para mim no pós está sempre essa ideia da não representação, ou de uma tentativa de não representação. Então, eu diria que há uma ideia de genealogia aí, porque pedagogicamente a gente, aí eu estou me colocando como sujeito do currículo cultural, os professores que colocam em ação o currículo cultural, eles olham para as práticas corporais se perguntando não necessariamente pelo que elas são, ou pelos que elas devem deixar de ser e pelo que elas devem se tornar, mas pelo como elas se constituem, como elas se constituem, como elas se apresentam, e assim sucessivamente. Não sei se te respondo também. Bem, quem quer dar sequência? Não se sintam intimidados, pessoas. Eu poderia só fazer um comentário. Na verdade, não tenho pergunta, mas gostaria de fazer um comentário sobre a leitura. Na verdade, Laura, primeiramente, né, agradeço por ter possibilitado essa leitura, esse texto para nós, né? E assim como eu sofro um bullying aqui no grupo, que sempre eu gosto das leituras, né? Esse não foi diferente, ainda mais que eu tenho um interesse, assim, não sei, aguça, assim, a vontade de estudar Foucault, né? E você, na sua escrita, não sei, o meu momento também presente permite isso, né? Eu estou lendo vertentes tudo nessa linha, então eu consegui ter uma facilidade maior. E eu queria dar uma ressalva para a parte que você fala das ferramentas Foucaultianas, né? O como utilizar Foucault dentro da educação, sendo que ele não fala da educação.
E eu li o Veiga Neto, li os outros, e eu não conseguia fazer essa relação. E foi um parágrafo do seu texto que eu li, eu falei, nossa, é isso. Falei, caraca, eu precisei ler muitos e não compreender, e aquele parágrafo, para mim, fez a conexão, né? E além disso, conhecendo você, a gente teve um contato em Floripa, né, no colóquio, eu conseguia, logo no início, eu li ali o texto, eu vi a sua personalidade na escrita, eu achei isso incrível, até que eu fiquei me perguntando, será que as minhas escritas têm isso? Porque eu consegui ver a sua personalidade, isso eu achei incrível e me fez até refletir nas minhas próprias escritas agora. E eu gostei muito da questão de problematizar, né, o currículo cultural, até que era uma das coisas, quando eu fiz o curso com o Mário, que eu fiquei, meu Deus, eu não sei se é isso mesmo. Não me gerou tanto interesse, mas eu não consegui pensar nesse confronto, né? E quando você fala exatamente desse choque das explosões, para ver o que vai dar, eu achei isso muito interessante. Então, para mim, marcou muito essa questão, né, das ferramentas e da explosão, como também a parte que você fala que o que cabe é entendermos, né, como nós vamos assumir o nosso lugar dentro da educação física. Então, isso marcou bastante. Eu li ali falando, não tenho pergunta, porque me interessou muito e me deu mais vontade das leituras ainda. Obrigada. Que bom saber disso. E Floripa foi um bom momento também. Bem divertido, uma boa memória para esse momento de pandemia. A gente de casa, terrível, terrível. Cleitão, acho que quer falar, né, Cleitão? Manda bala. Vou falar. Oi, Glória, tudo bem? Oi, Cleiton, tudo bom? Tudo jóia. Não tenho pergunta também, na verdade é mais uma curiosidade, e acho até que em alguma medida você já respondeu, mas é que a minha internet estava cortando quando o João estava falando, e o que eu queria saber, assim, né, passado esse período aí da defesa da tese, né, pensando no artigo, né, o conceito de dispositivo, ele é um conceito operatório muito potente para a gente pensar o currículo, né? Se a gente pensa nos elementos ali do dispositivo, eu acho que dá para fazer uma associação bem bacana com o currículo. Em alguma parte da minha tese eu tentei fazer isso também, né? Mas aí passado, eu em particular, né, passado o período aí da defesa da tese, eu parece que eu preciso da vigilância e da punição, porque eu não, depois desse período da tese, eu não consegui produzir mais nada. Eu acho que no mestrado e no doutorado eu pensei a questão do currículo e acho que eu não estou mais afim de estudar essas questões, mas não sei muito bem o que eu quero estudar efetivamente, né? Gosto também de ler Foucault, quero tentar continuar lendo alguma coisa que eventualmente ainda não li. E eu queria, é mais uma curiosidade mesmo, o que que você pensa em pesquisar, você pensa em continuar operando com o conceito de dispositivo, pensando o currículo como seu objeto de pesquisa, você já tem isso definido? E como que tem sido esse período aí pós-defesa? Você continua produtiva? Porque eu, em particular, parece que aquela obrigatoriedade de prazos era o que me movia. E agora não tenho conseguido produzir praticamente nada. Poxa, Cleiton, acho que a resposta mais sintética e mais sincera que eu teria para te dar é não sei. Mas, assim, eu também, passei por esse momento pós-tese e ainda estou nele, né, não me recuperei totalmente. Logo depois foi bem difícil, assim, eu precisei quase que dormir uma semana toda, dormir assim, ficar off mesmo, o cérebro muito acelerado, uma coisa bem difícil. Aí eu demorei quase
mais de um mês, fui fazer isso no final do prazo, que eu precisei voltar para a tese para fazer as correçõezinhas e tal, eu tive muita dificuldade para fazer isso, e tem a ver também com isso que eu falei no início, né, que eu tenho reencontrar aquilo que a gente escreve é sempre um momento de estranhamento, eu passo por isso aqui quando eu encontro esse texto também, e eu ainda tô tateando um pouco as coisas, sabe? Eu não... por exemplo, em relação ao conceito de dispositivo, eu acho que ele ainda me é produtivo para pensar o currículo, mas eu tenho um nó teórico que eu não resolvi na tese, e eu saí de lá com ele mais apertado, assim, que eu tentei resolver, não resolvi, e estou com ele até agora, que é a questão do sujeito no dispositivo, ou da subjetivação, né? E eu acabei, mais recentemente, eu estou voltando para os trabalhos, os cursos finais de Foucault, para estudar um pouquinho cuidado de si e tal, que eu vejo que eu não dei conta, e aí eu tô tentando me encontrar teoricamente nesse sentido. Eu ainda gosto muito de Foucault, acho que eu preciso estudar mais, é isso que eu tenho feito. Uma outra coisa que está me pegando, assim, é o meu objeto, que é currículo de formação, sobretudo nessa perspectiva que é o nosso curso aqui, né? Isso tem toda uma questão profissional também. Isso me deixou numa situação muito complicada com o próprio contexto onde eu estou, né, o que as pessoas aqui ao meu redor, não necessariamente no meu curso, mas aqui ao meu redor da minha região pensam, eu ainda não sei como a tese vai bater exatamente, algumas coisas, e eu estou muito pensando, assim, se vale a pena o tempo todo ficar nesse movimento de reação, sabe? Eu voltei para a tese nesse sentido, eu acho que você sabe do que eu estou falando, lá eu discuti aquela concepção formativa lá, e eu não queria ir para esse movimento de ficar acusando e reagindo, não era essa a minha intenção, isso foi tomado em grande medida como isso, e aí a partir de agora eu preciso, por exemplo, eu não vou jogar o que eu fiz na tese fora, né, acho que isso vai gerar publicações e tal, mas eu estou tentando me encontrar como eu faço isso virar público para além da tese, porque a tese muito pouca gente lê, mas fugindo desse movimento de confronto, sabe, que para mim está sendo bem pouco produtivo, e com isso eu estou me pegando com o meu objeto, me pegando muito com o meu objeto, até porque a discussão sobre formação, sobre currículo de formação na educação física é uma discussão muito problemática, assim, muito de outro lugar. Se já é difícil para mim fazer o encontro Foucault, currículo, formação e educação física, é mais ainda dialogando com um campo onde a produção acadêmica tem determinados rumos. Enfim, eu estou nesse movimento, só que ao mesmo tempo eu não estou nada produtiva, eu precisava ser muito mais produtiva, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas cobranças, né? Eu estou numa instituição pública, eu preciso agora, mais do que ter o título de doutorado, sustentar o título de doutorado, então eu estou cobrada em termos de produção, já tenho alguns rumos profissionais que vão exigindo algumas coisas, então, por exemplo, eu tinha que apresentar um projeto de pesquisa logo depois que eu voltasse. Então, não tinha muito por onde eu fazer se não fosse continuar estudando a formação, porque, né, não tive nem tempo para pensar outras coisas. Mas assim que ele terminar, que ele se concluir, né, eu continuo estudando currículo de formação, eu não sei se isso ainda me encanta tanto. E, ao mesmo tempo, eu tive até um desencantamento com a educação física, em certo momento. Eu fiquei pensando até se era esse necessariamente o meu lugar. Meio que um movimento assim, quanto mais eu me imergia em Foucault, no pós-estruturalismo, mas eu me desencantava com a educação física. Eu passei e ainda estou passando um pouco por isso, mas estou nesse caminhar nada certo aí, nesse sentido. Legal, Glória. Se isso, né, te vale de alguma coisa, acho que aquele embate do momento da tese, em alguma medida, era esperado, né? Mas eu penso que isso não é um problema efetivamente do seu texto, né? Pude acompanhar, né, os momentos ali de construção, da leitura do grupo. Eu acho que não há em nenhum momento ali um momento de crítica aos moldes da teorização crítica, por exemplo, né, de negar. Você apresenta uma situação que é impossível, ao ler, o leitor não emitir um juízo de valor.
E como é uma questão muito sensível ao pessoal da região aí, era de se esperar esse estranhamento, né, esse certo incômodo aí, mas eu acho que não é um problema do texto, é um problema, acho que, de quem leu, né? Eu acho que tem muito a ver também com o estilo, porque eu acho que na escrita, tanto eu li a tese recentemente, né, para sua defesa, e lendo esse texto também, eu acho que esse gesto Foucaultiano você adota, né, de apontar uma perspectiva e as implicações dela, né? Aí, se as pessoas se sentem atacadas nos seus valores, é uma outra questão. Inclusive, né, eu não tenho uma pergunta bem elaborada, é mais assim, gostaria de ouvir você falar mais, na verdade, porque eu entendia conceitualmente a ideia de atravessamento discursivo, mas eu não consegui imaginar, se você pudesse falar mais sobre, o seu modus operandi na escrita desse processo, né? Se foi uma coisa assim, se foi fruto de certas leituras e atravessamentos, e daí você procurou pedaços dos relatos que ajudassem você a expor essa ideia, ou se, porque assim, me parece que os relatos vêm para apontar algumas ideias que, e aí você pode me corrigir se estiver errado, algumas ideias que já estavam elaboradas a partir da leitura Foucaultiana. E talvez eu tenha que reler o texto de novo, mas eu vou mandar a pergunta mesmo assim. Me parece que quando você coloca toda a pista, você coloca um porém para que as pessoas, né, um aviso para que as pessoas não tenham uma compreensão equivocada daquilo que você está dizendo, né? Mas os textos, os excertos do currículo cultural, eles não vêm para mostrar os deslizes. Eles não vêm para mostrar que dentro do currículo cultural poderia haver esses erros. Mas, por outro lado, também, quando você conclui, você não faz um proselitismo, uma defesa do currículo cultural tão pouco, né? Então, assim, parece que foi bem dançando ali, né, em ovos mesmo, né, para quem consegue dialogar com Foucault, percebeu as críticas que pode haver para o próprio currículo cultural, né? O Pedro já está assim. Eu estou falando desse texto, Pedro. Não foi explícita as críticas, mas abriu possibilidade para as críticas na medida que você dialogou com Foucault e apontou possíveis equívocos. Mas também não foi uma defesa explícita do currículo cultural na medida que você nem conclui falando do currículo cultural. Então, eu queria entender um pouquinho do pensamento por trás do texto em conjunto com o seu modus de operar na escrita desse texto. Então, Rubens, como eu disse, é uma tentativa, né? É sempre uma tentativa, mas eu nunca estou completamente imune de escorregar para um outro lado. Então, a minha intenção a intenção do gesto é sempre esse não de explicar e nem de utilizar os excertos do currículo cultural para dizer que ali existe todas necessariamente, que eles seriam exemplos fidedignos daquelas pistas, mas de fazer, acho que você utilizou a palavra, dançar em ovos, é bem esse o movimento. Às vezes a gente quebra, às vezes a gente não quebra, e a gente vai caminhando. Então, é tanto um movimento de escrita, quanto um próprio movimento de recolher esse material, porque, por exemplo, inclusive, a gente teve dificuldade para aprovar esse texto, que umas 2 vezes ele voltou questionando o nosso método, justamente porque eles estavam entendendo que a gente partiu de uma teoria, foi lá nos relatos, assim, partiu de todos aqueles princípios e foi lá buscar exemplos. Aí eles queriam alguns elementos metodológicos e não ficava claro que era para os avaliadores, para os pareceristas, essa ideia de atravessamento. Então, a primeira coisa que eu te digo, que é uma tentativa de não explicar, uma tentativa de não dizer que os fragmentos dos relatos, eles são exemplos fidedignos dessas pistas, uma tentativa justamente de fazer essas coisas se aproximarem no sentido plano e não hierárquico. Mas uma tentativa que sempre está sujeita aos riscos de não ter sucesso, até porque eu acabo operando dentro de uma lógica que é muito mais arriscada de fazer parecer isso, né? Porque se eu pego uma perspectiva teórica, estou falando de pista e trago uma prática pedagógica, né? É muito difícil eu não querer
talvez, dizer essas coisas. Então, o movimento foi esse, inclusive, ele foi, e aí tem a questão também de que é um texto escrito a 4 mãos, eu e o Marcos. Então, esse tensionamento que não é de cima para baixo nem de baixo para cima, é um tensionamento no plano, é interessante também porque é um tensionamento que aconteceu no próprio processo de escrita, porque nós realmente escrevemos juntos, paralelamente, não eu enviei, daí ele inseriu, sabe, não... É claro que as discussões de currículo cultural, ele tem uma participação mais ativa, mas não foi assim, ó, eu escrevi essas pistas e encontrei os exemplos aí, não foi nesse sentido, né? Foi um movimento que não tem nenhuma lógica de início, meio e fim. As coisas foram acontecendo, foram surgindo do meu próprio momento estratégico. Obviamente, se eu fosse escrever um texto com essa perspectiva hoje, ele teria outros rumos, né? Não seria necessariamente assim, mas esse atravessamento seria isso, essa tentativa de não fazer uma explicação teoria-prática, nem uma prática que busca uma explicação teórica, nem uma teoria que busca evidências empíricas, de duas pessoas que estão caminhando aí, uma discutindo mais as questões da prática pedagógica e a outra num processo de imersão teórica mesmo, e as coisas foram acontecendo nesse sentido. E aí eu fui tentando criar esses movimentos. Eu acho que em alguns momentos eu tenho mais êxito, em outros nem tanto, em outros fica muito mais essa impressão que você fala, que realmente eu estou nesse risco, mas foi um movimento mesmo, um movimento de escrita mesmo. Não, sim, acho que ficou muito mais claro. Eu queria falar mais, mas talvez o Pedro queira comentar, Pedro? Não tenho nenhum comentário, não. Bom, se me permite, então, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa, vão falando, que já está encaminhando para o final, tá? E aí, eu sei que o assunto daria para se estender por muito mais tempo, mas nosso tempo é curto, então, se tiverem, vão me cortando, tá? Vão pedindo licença e vão falando. Mas, teria mais uma provocação para a gente ajudar a pensar mesmo, né? Porque eu entendi, né? Assim, até pelo próprio texto, é a ideia de que não existe um currículo cultural, né? Então, o currículo cultural vem sendo, que ele vem acontecendo como um conjunto de pessoas, né? Como certos produtores de pesquisa junto com um grupo de professores, e tem todos inclusive esse método de trabalho com o Marcos, talvez possa ser um característico do processo do grupo, né? Enquanto um acontecimento de coisas que vão se somando, né? Então, não é no sentido de essencializar o currículo cultural. Mas só para facilitar a conversa, digamos assim, você diria que essas pistas poderiam compor a discursividade do currículo cultural de maneira mais presente? Não no sentido de ter um currículo Foucaultiano, sabe? Não no sentido de vamos pensar uma educação física exclusivamente a partir de Foucault. Não isso. Mas me parece que, e aí eu queria saber de você, algumas das suas pistas me parece que elas são bem trabalhadas pelas pessoas do grupo, outras parece que nem tanto, e que elas poderiam contribuir se esse, né, enunciado passasse a circular com mais frequência no âmbito do grupo, né, se fosse, essa ideia viesse a compor, então, a discursividade do grupo, né? Porque eu achei muito interessante algumas coisas que caminham também na mesma direção das coisas que eu pesquiso e que poderia movimentar um pouquinho o pensamento, né? Que talvez às vezes fica um pouco... Mas é sempre um risco, porque se mexer demais também, cada um produz aquilo que quer, ninguém se conversa, não tem grupo, né? Se cada um produzir a sua própria ideia, não tem grupo. Mas também um pouquinho de ar fresco, digamos assim. O que você pensa sobre isso? Rubens, não sei se você perguntou exatamente o que eu entendi, mas assim, acho que trazer essas questões para serem discutidas, por exemplo, as pistas, né? Trazer isso para o grupo, eu acho que seria interessante, acho que seria uma questão importante. Eu só fico
não sei, como eu te disse, não sei se foi isso exatamente que você quis dizer, mas quando você fala, será que essas pistas deveriam compor a discursividade do grupo? Eu fico muito receosa de pensar, por exemplo, em ir lá remexer os princípios didáticos ou os próprios procedimentos. Eu não sei se no movimento que eu estou fazendo atualmente, se eu gostaria de ter esse lugar ou inclusive de trazer mais sistematicamente Foucault para isso, porque eu acho muito, acho que você está entendendo o que eu estou falando, acho um tanto quanto arriscado. Eu acho que a gente precisa, assim, oxigenar os nossos modos de pensar, mas acho que a gente faz isso o tempo todo também, sempre nas tentativas, né? Agora eu estou tendo a oportunidade de participar de novo das reuniões do grupo, fiquei lá um tempo e estou sempre acompanhando tudo das produções. A gente tem muitas pessoas, muitas formas, né? Tem ali um lugar e essa oxigenação, acho que ela sempre existe esse movimento, essa tentativa, e acho que o nosso grande dilema, essa nossa grande aporia, né, de fechar e abrir, né, em que medida eu digo que o currículo cultural é isso, mas ele pode ser outra coisa, e esse ser outra coisa não pode ser qualquer coisa. Eu acho que esse é o problema com o qual a gente vai lidar pro resto do tempo de existência do grupo, porque se a gente não lidar com isso, a gente abre mão, inclusive, de pensar desse modo como a gente disse que a gente pensa até então, né? Porque se for para dizer é isso e pronto, é muito mais tranquilo. Mas também não, a gente está no campo do currículo, a gente está no campo da educação, não dá para abrir mão de algumas coisas. Então é uma coisa com a qual a gente sempre vai lidar. Isso é sempre difícil e acho que o lugar desse texto e dessas pistas talvez possa ser e do próprio trabalho do Cleito também, que eu acho interessantíssimo as discussões que ele trouxe na tese dele. Eu não sei até em que medida isso teve realmente lugar de discussão no grupo, de fazer uma crítica radical, de pensar a gente mesmo sobre aquilo que a gente faz e de duvidar das nossas próprias certezas, que talvez em alguns momentos a gente não tenha duvidado, mas acho que esse hoje é um movimento. Mas penso que o lugar dessas pistas seria justamente de ajudar a pensar, mas não me sinto confortável em trazer isso como fazer valer na discursividade que opera no grupo, até porque essa discursividade, né, a gente já tem questionado, não sei se seria no sentido de substituí-la. Enfim, eu me incomodo com isso, eu prefiro ficar aqui de um outro lugar, sempre pensando e repensando, do que assumindo essa posição de, vamos dizer assim a partir de agora, sabe? Esse papel que o Marcos faz tão bem, né? Eu acho que esse papel não vejo outra pessoa para fazer melhor, e admiro, inclusive, mas eu não me sinto à vontade, até porque eu quero sempre pensar de outro jeito. Quero um outro lugar nessa discussão. Perfeito, acho que eu também me identifico com isso. Pedro, ele vai bater em mim agora. Vai proteger o vídeo. Não, de jeito nenhum. Eu só fico esperto para algumas coisas que são faladas, e por já ter um pouquinho mais de história lá no grupo, eu consigo... Entramos juntos, tá? Não vem com esse papo de muito mais história, não. Entramos no mesmo ano. Não, do que as pessoas que estão ouvindo. Do que eu tô pensando aqui que, apesar da gente ter tomado esse espaço, é o espaço de uma reunião aí para iniciação e etc. Por isso, né, a segunda vez que eu participo, eu não ia nem falar, mas já que eu fui convocado aí, mas estava me referindo a eles, né? Sim. E tem muitos relatos que apontam o que não dá certo também, né? Eu acho isso bastante importante. Eu acho que faz parte, inclusive, da concepção epistemológica que sustenta, né, a proposta. Do que a Glória muito bem escreve, né, de que tudo é não só o sujeito, né, mas tudo é uma aposta, né? Desde a tematização, as problematizações, às vezes você vai propor algumas problematizações e elas não avançam, elas, né, não tem nenhum tipo de alcance aí genealógico e etc. Como o próprio nome diz, a problematização ela tem que partir de um problema, né? Ela tem que ser algo incompreendido, algo
que não está bem posto e que incomoda, né? Senão você não isso também está no trabalho do Ivan, né? Senão você não consegue desenvolver tanto a tematização quanto as problematizações. Bom, eu tinha também acessado o texto quando ele foi publicado, mas obviamente é muita coisa, a gente numa correria, eu provavelmente não dei a importância para o texto que eu estou dando hoje, né? Então, agradeço de novo, Rubens, aí pelo convite, e o fato de ter aberto o texto da Glória me fez pensar muitas coisas, inclusive para o momento que eu estou agora, que é da escrita da minha tese de doutorado, né? E fiquei muito surpreso, porque eu acho que a gente encontra na Glória, no texto da Glória, num artigo, que não é a tese de doutorado, mas é o artigo, uma proposta muito pragmática para as aulas, né? Uma proposta muito, muito prática. Então, parece que quem escreveu o artigo não foi a professora de nível, né, de educação superior, né? Não foi a professora que está na universidade, mas ao contrário, o professor que está na escola. E eu gostei muito de ler porque ele me fez pensar isso. Eu estou, talvez, trilhando caminhos parecidos, né, com o que a Glória escreveu no artigo, mas por outros meios, né? Numa concepção, um campo teórico aí a partir do Deleuze e do Guattari. E aí, se ela puder falar um pouquinho, a minha questão é, quando ela fala sobre uma outra concepção de conhecimento, e isso é excepcional, isso inclusive é uma das questões que difere o currículo crítico para o currículo pós-crítico, né? Eu vou pela via do Deleuze dizer que tem algo para além da linguagem, né? Que existe algo que a linguagem não dá conta. E aí ela vai escrever aqui, mas na via Foucaultiana, que precisa superar a ideia de representação, né? E aqui é pouca coisa, mas ela vai fazendo esse jogo da representação como a verdade, né? A verdade das coisas. Eu conheço pouco a parte Foucaultiana que vai falar sobre a linguagem. Eu entendo mais o trabalho do Foucault a partir do que ele faz com as experiências, né? Com a loucura, com a medicina, com a sexualidade, para entender que poderia ter sido de outra forma, que essas experiências poderiam nos dar uma compreensão diferente, logo elas são arbitrárias. Mas eu não conheço uma crítica Foucaultiana à ideia de representação. Assim, a parte mais linguística de Foucault, eu queria saber da onde ela acessou isso. Não sei se ela entendeu a minha pergunta. Então, Pedro, antes de eu te responder essa perguntinha específica, eu só queria comentar o que você falou no início, desse efeito de leitura, de ver um pouco a escola aí, né, e tal. Embora, assim, eu não sou diretamente uma professora da escola, mas eu sou uma professora que tem a história da escola e que olha para a escola desde então, e aí, na própria universidade eu estou sempre toda envolvida com estágio, PIBID, essa é a minha relação o tempo todo com as discussões da educação física na escola, mas não estou, assim como vocês, ali, né, no lugar de professor, que, querendo ou não, é um lugar muito, muito específico. E quando você fala desse efeito, que eu tenho, inclusive, dificuldade para produzir, até tenho a intenção, mas eu tenho dificuldade para produzir, de falar, o professor da escola está lendo, está entendendo, está vendo, né, esse pragmatismo que você fala, eu até abro mão dele muitas vezes, porque não é por onde eu caminho, né, e na tese mesmo, acho que você viu lá, né, a minha escrita é muito questionada, e aí até fico feliz do artigo ter tido esse outro momento de outro efeito, mas eu acho que isso, em grande parte, é a responsabilidade desse tensionamento com os relatos, né, eu acho que quando você traz os efeitos, de alguma forma, esse encontro, esse atravessamento, seja o que for, ele cria alguma ligação, alguma coisa com
essa perspectiva mais direta da prática pedagógica, e fico feliz que tenha de fato esse efeito. Em relação à ideia de representação, linguagem, em Foucault, eu trabalho isso, sobretudo, não é uma discussão tão específica de linguagem, é mais de discurso, mas está ali na arqueologia do saber, nas palavras, principalmente nas palavras das coisas, naquele momento mais inicial, que se chama inclusive de arqueológico de Foucault, ainda não é genealógico, ali tem bastante coisa, né, que talvez, assim, Foucault nunca vai se preocupar em dizer a linguagem é isso, o discurso é isso, ele não precisa, né? Então, a gente lendo um pouco, a gente consegue falar dele a partir disso, e principalmente nesse momento, e tem também uns trabalhos dele, não vou me lembrar dos títulos específicos nesse momento, mas ali também, antes da década de 70, final de 60 para 70, quando ele se interessa um pouco por literatura, discute um pouco de obra de arte em alguns textos, então ali tem alguns vestígios que nos permitem essa discussão mais específica de representação, de linguagem, alguns trechos bem pontuais, que não sejam diretamente a preocupação dele, mas nos dão esse respaldo, e querendo ou não, ao longo de toda a obra, Foucault é um sujeito que trabalha com uma perspectiva constitutiva da linguagem, né? Há muitos elementos que sempre vão nos permitir dizer que a linguagem para ele produz e não representa. Então, é a partir disso que eu construo, mas se for para buscar mais especificamente, eu diria que as palavras e as coisas, sobretudo, e um pouco em arqueologia do saber, mas teria esses elementos, e que eu uso sempre. No momento eu até confundia muito inicialmente linguagem, discurso, depois eu vou construindo uma certa diferenciação, né? Eu acho que ele fala muito mais em discurso, o discurso ele já fecha um pouco a linguagem, mas sempre nesse sentido de que não se cola o sentido das coisas nas coisas. Bom, eu quero fazer um comentário de 1 minuto, rapidinho. Vai lá. Boa noite, Glória, boa noite, pessoal. Eu gostei muito do texto e também obrigado pela sua presença, eu acho que é muito importante para todo mundo aqui, né? E eu queria elencar o que a Monique colocou, realçar então, né? Que às vezes nos cursos de formações e quando a gente vai ler os livros do currículo cultural, os artigos e tudo mais, tem aquele tom, aquele sentimento de uma certa... Falei, eu não sei se eu concordo com isso. E o seu artigo é muito bom, é muito bem escrito e direto. Então, você faz uma introdução sobre por que pensar o Foucault na educação e na educação física, você anuncia a ideia das pistas e você trabalha com essas pistas. E até por isso que eu falei, nossa, eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho talvez um comentário, né? Porque eu entendi muito bem o que você colocou, e é aquele sentimento de uma certa desconfiança, parece que aliás, você escreve muito bem isso, sabe? Aquilo que às vezes a gente não conseguia achar palavras, assim, você expressa muito bem. Então, só eu queria falar isso mesmo, que eu gostei bastante do texto, obrigado pela presença, e é isso aí. Valeu. Muito bem, pessoas, vou Obrigada. direcionar para o final aqui. Agradecer muito a Glória, né? A nossa hora passou voando, foi muito bom. Fruto do texto, fruto da sua pesquisa e fruto da sua generosidade em estar aqui com a gente, Glória. Muito obrigado. E nos vemos aí, a Glória vai estar presente no grupo ainda num sábado até o final do ano, não lembro de cabeça agora qual dia. Então poderemos retomar esse diálogo. Obrigado por hoje, viu, Glória? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. É rápido demais, né? Não sei se eu falei muito, mas... Foi ótimo. Mas é bem rapidinho, né? Pai bola, né? Mas brigadão mesmo, obrigada, Helder, você que falou por último, e obrigada a todo mundo, e estou aqui, no que eu puder, me coloco à disposição de vocês, e foi bom, foi rápido e foi bom. Tchau, pessoal, obrigado, tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, obrigado. Obrigadão, boa noite.